Bom dia, crianças. Hoje nós vamos falar sobre o povo brasileiro, geografia. O Brasil é um país com uma cultura muito diversificada. Temos uma grande variedade de músicas, danças e comidas, herdadas dos povos que fizeram parte da formação do povo brasileiro. Em diferentes lugares do Brasil, encontramos diversas manifestações culturais do nosso povo. Então, nós vamos entender hoje por que o Brasil tem tanta mistura, por que ele é tão diversificado, não é? Por que no nosso Brasil a gente encontra índios, negros, portugueses, japoneses, africanos, hoje nós vamos estudar isso. E essa mistura, o que aconteceu, né? Porque é uma população tão misturada. O povo brasileiro formou-se com o encontro e a miscigenação de diferentes povos. Miscigenação é a mistura dos povos, né? A mistura do índio com um português, do africano com um japonês, e foram misturando. Primeiro aconteceu o contato entre os indígenas, os colonizadores portugueses e os africanos. Os índios já estavam aqui, os indígenas já estavam no Brasil. Depois chegaram os portugueses. Os portugueses trouxeram quem para cá? Os africanos, para fazerem de escravos. Né? A gente viu essa parte lá em história. Né? Agora a gente está vendo um pedacinho dela em geografia também. Depois, imigrantes de diferentes países, principalmente da Europa, participaram do processo da formação do povo brasileiro. Primeiro, nós vamos ver sobre os indígenas. Antes da chegada dos colonizadores, em 1500, a terra, que atualmente corresponde ao Brasil, existiam diferentes povos indígenas. Então, o que acontece? Antes, dos portugueses chegarem aqui, os índios já estavam aqui, eles já viviam na nossa terra. Então, o que aconteceu? Quando os indígenas, quando os portugueses vieram para cá, eles encontraram os índios. Já teve a primeira mistura, não é? Foi a primeira mistura que aconteceu. Depois dessa mistura, o que aconteceu? Os colonizadores portugueses foram, os principais a participar dessa formação do povo, o principal, porque eles vieram e trouxeram outros povos para cá. Junto com eles vieram os africanos, lá no século XVI, no século XIX. Né? Olha quantos africanos vieram. 4 milhões de africanos foram trazidos para cá, para o nosso Brasil, para serem escravizados. Esses povos, o povo africano, eles foram obrigados a vir a trabalhar aqui, e eles não recebiam nada em troca. Teve. Então, o povo africano, ele veio para cá para trabalhar na lavoura, de cana-de-açúcar e nas construções. E eles também trabalharam nas minas, explorando ouro, pedras preciosas, e além de realizar os trabalhos domésticos, as escravas que trabalhavam nas casas, como empregadas domésticas. Eles sofriam maus tratos e não tinham direito a uma alimentação saudável, a condição adequada de moradia e muito menos a liberdade. Vocês vão ver também sobre os quilombos e os quilombolas. O que são os quilombos? São os locais de refúgio mais procurados pelos africanos escravizados que escapavam dos maus tratos. Eles fugiam da onde eles estavam vivendo e iam para onde? Iam para o quilombo. Os quilombos, eram os lugares de que ficavam só os escravos, que fugiam. E lá ninguém conseguia chegar, ninguém conseguia pegar. Somente eles que chegavam lá. Os quilombos estavam organizados em comunidades,
Com o fim da escravidão, algumas dessas comunidades foram mantidas e atualmente são habitadas por brasileiros livres, descendentes dos africanos escravizados. Esses descendentes são chamados quilombolas. Os quilombolas são os que preservam a cultura, a comida, as músicas, o jeito de viver até hoje, não é? Principalmente a culinária, a religião, as atividades econômicas. Depois vieram os povos imigrantes. Eles participaram da formação do povo brasileiro também. Entre eles estão, os imigrantes que vieram para o Brasil. Foram os portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, sírios, libaneses e turcos. Esses povos vieram para o Brasil principalmente em 1870 e 1950. Em busca de oportunidades de trabalho. Eles vieram para cá à procura de trabalho e melhores condições de vida. Então, atualmente, o Brasil continua recebendo imigrantes, vindos de várias partes do mundo, porém, um número menor, como os haitianos e os coreanos, os bolivianos e os venezuelanos. Então, vocês vão ver aqui, vou mostrar para vocês, essa figura aqui que mostra os bolivianos, lá na Bolívia fazendo uma dança típica deles, Uma dança que tem lá, eles vieram para cá e estão apresentando essa dança também. Eu vou deixar um link de um vídeo que vocês vão entender melhor sobre a formação do povo brasileiro. Assistam esse vídeo e depois vocês vão ler as páginas do livro e responder a página 296 até a 298. Na 298 tem um roteiro de uma entrevista. Vocês vão responder esse roteiro no caderno de geografia. Façam essa entrevista, tá bom? E copiem a pergunta no caderno e respondam lá também. Segue o roteiro direitinho para vocês saberem. Qualquer dúvida, só me perguntar. Assista o link que está aí.